Amados e amadas de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria chegar até você mais uma vez, nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa, para meditarmos juntos a palavra de Deus, colhermos os frutos desta meditação para aplicarmos nesse dia que começa. Vamos então nos dispor para a escuta da palavra de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ele que é o Paráclito, ele que vem para nos revelar tudo o que Jesus nos ensinou, que seja ele mesmo a nos conduzir neste momento. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos com atenção o evangelho de hoje que a liturgia nos propõe, que está em João, capítulo 16, versículos 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos na sexta semana da Páscoa e já nos encaminhamos para a conclusão deste tempo pascal, e a liturgia então nos apresenta para a nossa reflexão parte do discurso de despedida de Jesus, proferido na última ceia, e que serve como chave de leitura para que nós possamos vivenciar esse tempo pascal, no qual, no próximo domingo, nós já iremos celebrar a ascensão do Senhor, o término da sua missão terrestre neste mundo e o seu retorno para o Pai. Quando Jesus diz para os discípulos, no contexto da última ceia, que ele iria morrer, que ele iria partir, uma grande tristeza tomou conta do coração dos discípulos. Mas Jesus vai lhes dizer que, na verdade, é preciso que ele parta, é preciso que ele vá, porque eles têm mais a ganhar com a sua partida do que com a sua permanência. Por quê? Porque ao voltar para o Pai, Jesus nos enviará o Espírito Santo que ajudará os discípulos chegarem a toda a verdade. Então, na verdade, Jesus nos convida a, a compreender a sua partida a partir da perspectiva do Espírito Santo. Nós também, hoje, que nos preparamos para celebrar a Ascensão, devemos nos sentir guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que atualiza para nós a pessoa de Jesus. É ele que nos faz compreender tudo aquilo que Jesus disse. Então, foi preciso que o Espírito Santo fosse enviado aos discípulos para que eles pudessem chegar à verdade plena de quem era Jesus. Conhecer verdadeiramente que Jesus era o revelador do Pai e de compreenderem as suas palavras. Então, o Espírito Santo, ele nunca fala de si, mas sempre fala de Jesus. A missão do Espírito Santo é recapitular aquilo que Jesus anunciou, aquilo que Jesus nos revelou. Então, Jesus vai dizer também para os discípulos que eles vão
sofrer, eles vão passar por situações difíceis, eles serão levados a julgamento, mas isso não deve fazê-los esmorecer na fé, né? Porque o Espírito Santo os ajudará a compreender que todo aquele sofrimento, que todas aquelas injustiças, elas têm um propósito. Então, o Espírito Santo é aquele que conduzirá os discípulos de Jesus daquele tempo e hoje, para que possamos testemunhar o nome de Jesus, aconteça o que acontecer, mesmo nas situações mais adversas, porque nós sabemos que por mais que o mundo faça oposição a nós, o mundo não é capaz de nos destruir. Nada é capaz de nos destruir e de nos separar desta comunhão que há entre nós, Jesus e o Pai. Então, meus irmãos, depois de conhecer Jesus, nós podemos enfrentar todas as consequências. Não devemos mais ter medo de nenhuma das consequências que o mundo pode fazer contra nós, porque nós sabemos que o que nós somos destinados é a vida eterna, esta vida que ninguém poderá destruir, que ninguém poderá nos tirar. Peçamos então ao Espírito Santo de Deus, ele que é o Paráclito, ele que é o nosso defensor, que foi nos enviado para nos acompanhar, para ser o nosso advogado e esclarecer plenamente aquilo que Jesus nos ensinou, que seja o Espírito Santo a nos guiar e a nos conduzir por todos os caminhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.